Vamos lá, Êxodo 5, 15 a 19. 5, 15 a 19. Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazem estes tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia do seu dia. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre vivendo debaixo de opressão. Esses versículos lidos, eles são riquíssimos, eles são importantíssimos para nós. Porque vocês podem observar que em relação ao povo de Deus, sempre há uma entrave espiritual. Sempre há. Quando Moisés e Arão fizeram as declarações perante Faraó e pediu para o povo ir adorar, Faraó, aqui ele representa não simplesmente um monarca tirano, um monarca ignorante, um monarca autoritário, mas também alguém que vai se opor aos planos de Deus, aos projetos de Deus, aquilo que é espiritual. Simplesmente por causa desta palavra, deixa o povo ir adorar. Então, pelo lado humano, isso parece trivial, isso parece normal, isso parece corriqueiro, mas se vocês atentarem bem para essa realidade bíblica, vocês podem observar que Faraó vai intensificar a opressão através dos seus oficiais para com o povo de Deus. Não vai dar palha para eles, eles vão ter que colocar, e eles teriam que manter o mesmo ritmo batendo a cota. Então, aqui vem os oficiais que eram da parte dos hebreus, aquele do sofrimento, da opressão, do descaso, dos maus tratos e do peso que foi imposto a eles, eles vão a Faraó como representante dos hebreus e pede: olha, está pesado demais. Então Faraó, de modo maléfico, de modo cruel, ele disse: não é isso que vocês queriam? Vocês são ociosos, vocês são vagabundos. O que vocês querem com história de adorar a Deus? O que vocês querem com história de buscar a Deus? É aqui que eu quero falar para vocês, queridos irmãos. Senhores e senhoras, tudo que envolve o lado espiritual sempre traz problema, porque a gente não entende a batalha espiritual, mas por trás há sempre o inimigo querendo criar oposição para que não adoremos ao Senhor. Olha, a igreja, a única coisa que a igreja faz na terra é pregar o evangelho, é falar sobre o bem da família, é falar de se adorar a Deus. Mas vocês podem perceber que na hora que envolve isso, as pessoas se levantam contra a igreja. Foi assim que Faraó fez. Faraó, de modo autoritário, de modo cruel, ele se levantou só por causa dessa palavra: deixa o meu povo ir adorar. E o mais pesado aqui não é somente isso. Faraó vai tentar colocar o povo contra Moisés. Olha o verso 21. Ele tenta colocar os próprios israelitas contra Moisés. E disseram-lhes: O Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Tá vendo? Então, aqui você tem que entender, pegando essa figura de Faraó, Faraó era um homem natural. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais.
ele não compreende aquilo que é espiritual, porque o que é espiritual só se discerne espiritualmente. Daí a importância da igreja viver em oração. Daí a importância, pastor, o que isso aqui quer falar para nós? Quer falar para nós que o inimigo não gosta de ver o povo de Deus adorando, que o inimigo não quer ver o povo de Deus cultuando a ele. Ele vai criar leis, ele vai criar trabalhos forçados, ele vai criar opressão, ele vai criar todo um sistema para não deixar o povo adorar, porque não há interesse do diabo, não há interesse do inimigo em que o povo de Deus adore. Por outro lado, há uma outra artimanha do diabo. Ele vai fazer crentes se levantarem uns contra os outros, crentes se levantarem contra a liderança, contra os pastores. Quem mais deseja ver a igreja em briga, em confusão, é o diabo. É por isso que você tem que vigiar 24 horas, meu irmão, minha irmã, porque o diabo, ele vai entrar para causar problema no nosso meio. Quando você vê um crente, talvez você vá achar isso aqui pesado, mas não sou eu, é a Bíblia. Quando você vê um crente, quando você vê um líder, quando você vê uma pessoa na internet falando mal 24 horas de igreja, de pastor, ele não está buscando resolver problema. Ele não está buscando. Quem realmente tem temor e busca solução de problemas, tem uma outra postura. Mas por trás dessa pessoa, às vezes sem que ela perceba, o diabo está atuando nela. Pastor Ziel, o que é isso? É verdade. A partir daquele momento, o diabo estava atuando em Faraó para ser contra Moisés, para colocar o povo contra Moisés. Vamos ver aí Lucas 22, verso 2 ou verso 3. Então, preste bem atenção. Só tem um que não quer ver a nossa adoração. Só tem um que não quer ver o povo de Deus glorificar. É Satanás. Mas nós vamos continuar em Mateus 4,10, como disse Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. 22, Lucas, deixa eu ver, 22, é o verso 3, 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou, porém, Satanás. O que foi que fez Judas entregar o amável, o maravilhoso, o glorioso Cristo vivo? O que foi que fez Judas entregar Jesus? Sabe o que foi, queridos? Satanás entrou nele. Para agir daquela forma, para contrariar os princípios divinos, para se manifestar contra Cristo, só mesmo sendo uma pessoa cheia de Satanás. Então, quando você vê no nosso meio pessoas se digladiando, pessoas se mordendo, pessoas se destruindo, na verdade, essas pessoas, elas estão sendo instrumentos de Satanás. Até a mentira que entra no meio nosso, buscando promoção, ela é do diabo. Pastor, o que é isso? Vamos lá para Atos 5, coloca aí pelo verso 5, Atos 5, 5. Então note que o diabo, ele estava agora usando o Faraó, ele oprime o povo, e quando os oficiais foram até ele zombou deles. Não, vocês estão com preguiça, vocês estão sem fazer nada, vocês não querem adorar? Então agora vai ter trabalho para vocês. Que história é essa de Deus? Que história é essa de fé? Que história é essa de crença? Que história é essa de confiança em Deus? Vocês estão vendo como é o diabo? Eu quero dizer uma coisa para cada irmão que está aqui. Devemos orar sempre, porque o inimigo, ele procura nos oprimir, nos atacar. Mas a igreja que vive em oração, ela sai vitoriosa. Vamos lá, verso 4. Guardando-a, não ficava para ti. Começa pelo verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Pronto, vem aí. Ananias, não é como é que ele diz? Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração? Por que tu deixou Satanás encher teu coração? Esse casal aqui procurava uma promoção, porque viram Barnabé contribuir e queriam fazer, só que Barnabé contribuiu foi por amor,
foi de coração, ele não contribuiu apenas por uma questão social, ele não contribuiu para ganhar promoção, ele não contribuiu para ter isenção de imposto de renda, ele não contribuiu para o povo ver que ele era bonzinho, ele contribuiu de livre e espontânea vontade, por amor e para uma causa justa. Já Ananias, ele querendo a promoção, o aplauso, aí o Pedro diz: por que tu deixaste o diabo entrar e colocar mentira no teu coração para mentir ao Espírito Santo? Meu Deus, é muito forte, gente. É muito forte. Agora, uma coisa é certa: crente que vive orando, aqui está um alerta para a igreja. Do lado de fora tem os inimigos da igreja. Do lado de fora tem aqueles que não são espirituais e que não compreendem os propósitos de Deus. Agora, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que vive debaixo de oração, debaixo de uma comunhão e proteção divina, ela será vitoriosa. Queridos, a opressão veio, os oficiais de Israel foram a Faraó, não adiantou nada, não mudou nada, mas o povo de Faraó massacrou, humilhou. Mas só tem uma forma de nós sairmos vencendo a oposição, a opressão, o sistema maléfico, a ordem de Satanás. Só tem uma forma, é a oração. A gente só vence a opressão e luta. Olha aqui o recado de Deus para você aí. Eita, olha aqui. Quem me escuta nesta hora, quem vive debaixo de perseguição, de opressão, de luta, de provação, só tem uma forma para você sair ileso, para você sair das cinzas, para você sair sem ser quebrado, massacrado, é orando. É por isso que eu acredito que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E aí tem uma coisa, pastor Oziel, e como é que eu venço? Como é que eu saio dessa opressão? O diabo está me oprimindo tanto, o diabo está... Aí tem uma coisa de Romanos 12:12, ele diz: sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E como é que eu sou paciente na opressão? Como é que eu sou paciente na luta? Como é que eu sou paciente na prova? Como é que eu sou paciente em meio às aflições? Como é que eu sou paciente em meio às críticas? Como é que eu sou paciente em meio aos desafios? Como é que eu sou paciente? Meu temperamento é forte, eu não me controlo. Aí entra a oração. A oração, gente, a oração muda o teu estado, ela muda o teu espírito, ela muda o teu comportamento. Todo homem que ora de verdade, vejam bem, todo homem que ora de verdade, transformado pelo Evangelho, ele tem tranquilidade, ele tem quietude, ele tem paz, ele tem calma. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio da opressão, no meio da prova, Deus é contigo. Qual é o hino bom aí? Que nós vamos cantar: vencendo a opressão, vencendo essa luta. Eita, glória a Deus. Confie nesse Deus, confie, olha o celular dele. Confie nesse Deus, confie no Senhor. Tá na prova, tem aquele, né? Tá chorando porque, né? Aí ela é boa, ela vai cantar esse aqui que ela conhece ele. Hein? E é no meio da prova, no meio da luta, no meio da opressão, da batalha, no meio da dificuldade, Deus é contigo, Deus te dá vitória. Então, está sofrendo, está na luta, está na batalha, fique na oração. A oração, ela vai te dar luta, né?